E aí, desbravadores, tudo bem? Estamos de volta para continuarmos o nosso estudo sobre a Bíblia, ok? Já pegou a tua lição aí? Quero convidar você para nós orarmos e darmos continuidade. Vamos orar? Senhor Deus, estamos aqui para estudarmos a Tua Palavra mais uma vez e precisamos, Senhor, da Tua companhia, Tua orientação. Não permita que nada nos distraia e que possamos compreender o que o Senhor quer nos ensinar hoje. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Hoje nós vamos falar um assunto que é tenebroso, eu poderia dizer, que nos causa até medo. Você tem medo da morte? Ah, claro que tem. Quando você fica doente, você corre para o hospital, não é? Porque está com medo de morrer. Todos nós temos medo da morte. Mas eu vou um pouquinho mais para frente. Você acredita em fantasma? Já chegou a ver algum fantasma? Bem, eu nunca vi. Mas quando eu namorava, que hoje é a minha esposa, eles moravam numa chácara e um final de semana eles foram viajar para a casa da avó dela e eles pediram para eu dormir na casa porque o vizinho estava com medo de dormir na casa deles, dizendo que o violão tocava sozinho à noite. Então imagina a minha cabeça quando eles pediram para dormir na casa porque o violão tocava sozinho. Eu cheguei então na sexta-feira, já estava escuro, entrei na casa, acendi todas as luzes, entrei pelo corredor, tinha um quarto da minha sogra aqui à esquerda e eu olhei e estava o violão em pé, no chão, encostado na parede. Era uma casa de madeira. E eu então fui para o quarto onde estava a cama arrumada para eu dormir. Vim apagando as luzes e a última luz era a luz do quarto onde eu estava. E eu apaguei a luz, deitei, fechei o olho e de repente escutei blom, 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 o violão fazendo barulho. Você imagina um cidadão que pulou rapidinho, acendia a luz e ficou em silêncio. E eu fui acendendo a luz, cheguei no quarto, o violão estava balançando. O coração acelerou. E eu olhei, procurei, não vi nada. Apaguei as luzes, voltei, cheguei do quarto, apaguei a luz de novo, fiquei ali olhando no escuro e de repente o violão fez barulho de novo. Eu acendi a luz, saí correndo, cheguei lá, o violão balançando e não tinha ninguém. O meu coração já quase saiu pela boca. Suando frio, apaguei a luz, voltei, fiquei no quarto com a luz acesa, esperando o barulho do violão e ninguém tocava o violão. E então apaguei a luz e eu estava ali, na expectativa. De repente, o barulho no violão. E eu pensei, meu Deus, e agora? Falei, se eu acendo a luz, o bicho corre, vou ter que pegar ele no escuro. E eu fui bem devagarinho no escuro, andando assim, pisando quase em casca de ovos, e eu cheguei no quarto, tinha um interruptor da lâmpada logo na parede e eu acendi a luz. E quando eu acendi a luz, eu cheguei e o violão balançando. E eu não vi nada, então eu olhei para cima e eu vi o fantasma. Acredita? Bem, não era bem um fantasma. Eu olhei para cima, tinha cada senhor de rato, eles eram muito grandes. E eles corriam na parede da casa em cima e eles desciam pela parede. E como o violão estava encostado na parede, eles passavam por cima do violão e o violão fazia barulho. E eu então dei uma aliviada, o coração parou de acelerar, eu catei o violão, coloquei em cima da cama, apaguei as luzes, nunca mais o violão tocou sozinho. Ou seja, fantasma não existe. Isso é uma ideia que criaram e nós crescemos acreditando nisso. Sabiam vocês que o cemitério era para ser o local mais tranquilo desse mundo? Só que os marginais descobriram isso e é lá que eles se escondem. E nós vamos entender o porquê disso daqui a pouquinho, tá bom? Então abra sua Bíblia, vamos ver o que a Bíblia fala sobre a morte. Primeiro a pergunta, o que é morte? Já parou para pensar, o que é morte? Primeiro, para nós sabermos o que é morte, precisamos entender o que é a vida, tá bom? Gênesis capítulo 2, verso 7. Início da Bíblia aí, abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 2, verso 7. E já vamos entender uma outra coisa aqui rapidinho. Gênesis 2, 7. Olha só o que diz aqui, ó. Tá com a sua Bíblia aí? Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O que é vida? Vida nada mais é do que a presença de Deus em você.
Ou seja, quando Deus criou o ser humano, ele já se doou. Você viu aqui que soprou o espírito de vida? Em São João 14,6 diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é a vida. E não tem como eu e você vivermos sem a presença de Deus. Ok? Agora apareceu uma outra palavrinha aqui também, alma. Para onde a alma vai quando a pessoa morre? Para eu saber para onde alguma coisa vai, eu primeiro preciso saber o que é. Concordam comigo? Então, o que é alma? Vamos voltar aqui no verso 7 de Gênesis 2. Formou o Senhor Deus o homem do pó, a matéria, tá vendo o corpo aqui? Pó da terra. Soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, a alma é o resultado entre a união entre o corpo, a matéria, e a vida que vem de Deus. A união das duas coisas vira alma. Então vamos lá, vamos entender isso aqui? Tem uma lanterna na minha mão aqui, tá? A lanterna ela produz o quê? Luz, correto? É para isso que usa a lanterna. Então eu tenho aqui uma lâmpada e eu tenho aqui dentro uma bateria, que é a energia. Quando eu uno a bateria ou a energia com a lâmpada, acontece o quê? A luz. Agora eu aperto o botão, eu separo a energia da lâmpada, para onde vai a luz? O que acontece com a luz? Ela deixa de existir. Porque a luz só existe na união entre a lâmpada e a energia. Quando eu separo as duas, a luz deixa de existir, ela não vai para lugar nenhum. Da mesma forma, é a alma. A alma só existe na união entre o corpo e a vida que vem de Deus. Quando eu separo o corpo da vida, a alma deixa de existir. Ela não vai para lugar nenhum. Ok? Deu para entender? Por isso não existe alma penada e nem alma despenada. Beleza? Certinho? Então vamos seguir para que nós entendamos aqui mais aqui o nosso estudo, tá bom? Eclesiastes capítulo 9, versos 5 ao 10. Por que o cemitério é o lugar mais tranquilo, ou deveria ser o mais tranquilo? Você lembra que eu falei para vocês? Olha lá o que diz. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Só lembrando aqui que o vinho que fala aqui é o suco da uva, tá? O vinho que não tem fermento, não é alcoólico. Por que o cemitério deveria ser o lugar mais tranquilo? Porque a Bíblia diz o seguinte, que nós, os vivos, sabemos que vamos morrer, certo? Essa é a certeza que temos. Um dia nós vamos morrer, não sabemos quando. Eu posso até abreviar, dependendo do que eu comer, o que eu fizer, eu posso morrer antes. Mas nesse mundo, todos morrem. Mas a Bíblia diz que os mortos não sabem nada. Eles não têm sentimento, amor, ódio. Não tem, eles não podem comer. Ou seja, fantasma não existe. Sabe quem criou essa ideia de imortalidade? Vai lá em Gênesis, capítulo 3, verso 4. Quando Eva chegou diante da serpente e ela disse o seguinte, olha, Deus disse que o dia que comer do fruto, certamente eu vou morrer. A serpente então pegou o fruto e disse, é certo que você não morrerá. Sabe, desbravador, o diabo sempre vai agir contra Deus. Deus diz, morre. O diabo diz o quê? Não morre. Deus diz o seguinte, guarda o sábado. O diabo diz o quê? Não, qualquer dia serve. Deus disse, olha, coma certos alimentos para a tua saúde. O diabo diz, não, come tudo que você quiser. Ele sempre vai agir contra Deus. A ideia
de que nós não morremos veio do diabo. É certo que não morrerás. E Deus disse o quê? Morre. Vai morrer, não tem conversa. É assim que a Bíblia apresenta. Então os mortos não sabem nada. Quando você vai num velório, tem lá o caixão, as pessoas ficam ali, alguns vão até no cemitério, conversam com os mortos. Eu vou dizer para você, está conversando sozinho porque os mortos não ouvem. Os mortos não entendem, não sabem o que está acontecendo. É tão certo que a Bíblia compara a morte a uma coisa bem interessante. E nós vamos ver daqui a pouquinho, ok? Mas vamos continuar aqui? Levíticos 20, verso 27. Olha só lá. O homem ou mulher que sejam necromantes, ou sejam feiticeiros, serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. A Bíblia fala sobre esse grupo de pessoas que consultam mortos, que adivinham. Quando eu estava na faculdade, eu tinha ido à cidade de Artur Nogueira resolver umas coisas. Eu lembro que eu estava indo, havia uma grande praça, tinha a rodoviária da cidade, uma praça, e eu estava indo, eu vi que uma cigana, ela veio ao meu encontro. E eu então desviei a calçada e fui resolver. E na volta, eu distraído, comecei a passar pelo meio da praça, né? E de repente, eu distraído, a mulher falou comigo, olhei, era a mesma cigana. E ela olhou nos meus olhos e disse o seguinte, olha, eu sabia desde aquela hora que você estava subindo que eu tinha algo para te dizer. Então eu olhei para ela e disse, olha, minha senhora, me desculpe, eu não acredito nisso. E ela disse, você não quer saber o teu futuro? Por apenas 3 reaisinhos, você não quer saber o teu futuro, o teu amor verdadeiro? E quando ela falou isso, o meu amor verdadeiro, eu dei um arrepio. E pensei, nossa, casei com a pessoa errada, porque eu já estava casado. Então olhei para ela e disse, olha, eu não tenho 3 reaisinhos. E ela disse, não, você tem. E eu falei, então me diga quanto eu tenho na carteira. E ela olhou para mim e falou assim, você está com a mão fechada. E eu então estendi a mão para ela e disse, então me diga quanto eu tenho na carteira. Se ela fosse uma cigana esperta, ela tinha me pego, porque eu disse que eu não tinha dinheiro. E ela desconversou e eu disse, está vendo? Se a senhora não sabe nem quanto eu tenho na carteira, como é que você vai saber meu futuro? E então eu virei, saí e fui embora. Mas há algumas pessoas que dizem que recebem visão dos mortos, que escrevem, que fazem um monte de coisa. Mas a Bíblia está dizendo o quê? Que nem eu, nem você devemos procurar esse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa vai morrer, porque Deus assim o diz. Por que eu vou consultar os mortos? Se a Bíblia diz que os mortos não sabem de nada. Acabou. Mas vamos seguir lá, ok? São João 11, verso 11. Ao que é comparado a morte? Isto dizia, e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Você lembra da história de Lázaro? Era um amigo de Jesus. Lázaro havia morrido, a Bíblia diz que depois de 3 dias chegou a notícia, Jesus falou para os seus discípulos, Lázaro adormeceu, e os discípulos não entenderam, falou, mas Lázaro está morto, não está dormindo. Ou seja, a Bíblia compara a morte com o sono. Fala para mim, quando você está dormindo, o que você lembra? Você lembra de alguma coisa? Você que está entrando no clube agora, eu vou te falar uma coisinha, fique esperto, viu? Quando vocês vão para o acampamento, o campuri, e você dorme no ônibus, ele costuma pintar bigode, colocar pasta de dente na boca. Eles aprontam com você, sabe por quê? Porque quando você está dormindo, você não vê nada. Você acorda ali toda assustada, sem saber, e as pessoas rindo, e você não entende por quê. E quando você pega o espelho, está lá a bagunça que fizeram. Por isso que a morte é comparada ao sono. Sabe qual é a diferença entre quem morre e quem está dormindo? São algumas. Eu vou lembrar aqui, uma delas. Primeiro, quem morre não respira. Quem está dormindo respira. Segundo, quem está morto não ronca. Quem dorme ronca. A minha esposa disse que eu ronco, mas até hoje eu nunca ouvi nada, viu? Eu acho que é mentira. Eu acordei, já fiquei um tempo acordado, olhando e não vi eu roncar. Acho que ela está aprontando comigo. Você concorda? Não? Eu acho que eu ronco sim, viu? Não sei também, né? Vou fazer um teste um dia desse aqui. Mas eu ainda estou na dúvida aqui, se eu ronco ou não. Essa é uma diferença.
Quem está morto não ronca. Terceiro ponto. Quem está morto não sonha. Se você não está sonhando, cuidado, você pode estar morto, viu? Não, claro que você sonha. Todos nós sonhamos. Quando nós morremos, cessou tudo. O que acontece? A vida volta para Deus, que foi Deus quem deu. O corpo volta para a terra, é o pó da terra. E aí acaba. Mas então, morreu, acabou, não tem mais o que fazer. Último texto aqui para nós concluirmos então o estudo de hoje. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 16. Vamos lá, Tessalonicenses está pertinho do livro de Hebreus. 1 Tessalonicenses 4, verso 13 a 16. A Bíblia diz que morreu, o corpo vai para o pó da terra, vira pó novamente, a vida volta para Deus, o morto não sabe nada, é o fim. Olha o que a Bíblia diz. Verso 13 até o 16 do capítulo 4. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, aos que estão mortos, tá bom? Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A desbravadora morte não é um fim para aqueles que seguem as orientações, os mandamentos de Deus. Para aqueles que entregaram a vida de Deus, a morte não é um fim, é uma pequena pausa para um novo começo. Talvez você tenha alguém querido que morreu e você está com saudade dele. Quando Jesus voltar, a promessa da Bíblia é que os mortos em Cristo ressuscitarão. Sabe, não importa se você vai morrer hoje ou se eu vou morrer hoje, não importa. O que importa é se eu vou ressuscitar quando Jesus voltar. Consegue entender isso? Os mortos não oferecem risco nenhum. Mas a morte causa medo, porque nós não fomos criados para morrer. Diante do que você aprendeu hoje, quer você entregar a tua vida por completo a Deus, deixar que Ele cuide de você, e mesmo que a tua vida seja tirada, você está preparado para fazer parte daqueles que ressuscitarão primeiro quando Jesus voltar? Quer você entregar a tua vida a Deus, não ter mais medo da morte, nem de fantasma, de nada? Porque Deus disse que morre, acabou. Mas há esperança da ressurreição em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entrega a tua vida a Ele, para que você tenha essa certeza, mesmo se morrer, que você vai ressuscitar. Amém? Feche teus olhos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque nos mostrou hoje que não devemos ter medo da morte e nem daqueles que morrem, porque os mortos não sabem nada, não podem fazer nada contra nós. E nós sabemos que se morrermos em Ti, a morte não é um fim, mas apenas uma pequena pausa para um novo começo. Assim como dormimos, Senhor, e de repente abrimos os olhos e começamos um novo dia, assim também será a morte para aqueles que entregaram a vida a Ti. Que hoje nós possamos confiar a nossa vida completamente nas Tuas mãos, Senhor. Deixar que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dirija as nossas decisões e que a Tua pessoa habite em nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Valeu o estudo de hoje, né? Não tirou um medo das costas sobre questão de fantasma? Viu como a Bíblia é legal, pode nos ensinar muita coisa boa? Beleza, desbravador? Valeu ficar com você e mais esse estudo. Eu aguardo você para o próximo.